daquilo que nós cremos, da história das nossas principais doutrinas. Na primeira vez, então, nós lemos a primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Na semana passada vimos a segunda pergunta: que regra Deus nos deu para nos dirigir na maneira de glorificar a palavra de Deus que se acha nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento? É a única regra para nos dirigir na maneira de glorificar e gozar a Deus para sempre. Nessa noite nós vamos ver então a terceira pergunta e a resposta. A pergunta é a seguinte: qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? E a resposta é: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é que o homem deve crer a respeito de Deus e o dever que Deus requer do homem. João capítulo 5, versículo 39 diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 20, 31: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Romanos 15, 4: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. 1 Coríntios 10, 11: essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre o que os fins dos séculos têm chegado. E finalmente, Miqueias capítulo 6, versículo 8: ele te declarou, ó Deus, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, a terceira pergunta do nosso breve catecismo, ele fala sobre o conteúdo das Sagradas Escrituras. E essas referências que nós acabamos de ver, elas apresentam que, de fato, as Escrituras elas têm um único propósito de nos falar sobre quem Deus é e a maneira como nós devemos viver diante do Senhor e aquilo que Deus requer de cada um de nós. Vamos nos colocar em pé, os irmãos que puderem. Nós vamos louvar ao Senhor com um cântico. Faz favor, Gé. Cântico Nosso Deus é Soberano. Esse cântico que traz uma mensagem bastante interessante, falando sobre a grandeza, sobre o poder, sobre a excelência, sobre como o nosso Deus é majestoso, como Ele criou todas as coisas e como que essas verdades elas devem gerar em nosso coração profunda contemplação de quem o nosso Deus é. Nosso Deus é soberano. Yeah.
Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, soberano, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, porque nas tuas mãos está todo o universo e tudo o Senhor faz como determina a tua santa vontade, ó Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que toda a nossa atenção esteja voltada para a tua palavra, sejamos edificados por ela, instruídos no seu ensinamento e assim caminhemos cada vez mais próximos de ti e sejamos formados segundo a imagem de Cristo, daquele que é a razão de todas as coisas. Muito obrigado por essa noite, por essa oportunidade. Te agradecemos, ó Pai, nesse momento pela vida do Jeter, pela vida da mãe Dana, pela vida dessa criança, Pai, que está nesse ventre. Te louvamos o teu santo nome, porque a geração da vida é uma bênção do Senhor e nós nos alegramos com a alegria dos nossos irmãos, ó Pai. Cuida dessa criança, desse bebê, nos primeiros estágios da sua existência, de todas as crianças da nossa igreja, da nossa cidade, que a tua boa e misericordiosa mão proteja cada um desses pequeninos, ó Pai. Nos dê uma boa noite na tua presença e muito obrigado por tua graça, é a nossa oração no santo nome de Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos capítulo 5 e nós leremos do versículo 1 ao verso de número 20. Marcos capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao verso de número 20. Eu vou ler o verso 1 e assim cada irmão pode ler um verso dessa passagem que nos diz assim. Marcos capítulo 5. Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Como vivia nos sepulcros, nem mesmo com cadeias alguém podia prender, porque tendo sido muitas vezes preso com prisões, cadeias, as cadeias foram quebradas por este inferno, despedaçado e sem poder subjugar. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com as pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Clamando com alta voz: tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Por quê? Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, tratava-lhe pelo nome uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogavam a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu, então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitaram-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Porque eles fugiram e anunciaram a cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver os que se dará. Internou Jesus, viram o endemoniado, o que tiveram a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam precipitado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Entrando ele no barco, rogava-lhe que o endemoniado o deixasse estar com ele. Jesus ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe
Isso, até o verso de número 20. É muito interessante nós observarmos como que Marcos ele vai ponto a ponto contando a história, como que ele vai dando detalhes de cada acontecimento, como que à medida que ele vai contando essa história, à medida que ele vai retratando e fazendo a biografia da história de Cristo, ele vai apresentando Cristo ao mesmo tempo como um homem, como ele era de fato, um homem nascido de mulher, literalmente, mas ao mesmo tempo Marcos vai mostrando essa autoridade que Cristo tinha, e de tal maneira que por onde Cristo passava, ele então surpreendia e deixava as pessoas perplexas pela natureza do seu ensino e pela natureza da sua autoridade. Então, quando chegamos aqui no versículo de número 1 do capítulo 5, os irmãos se lembram que Jesus havia acabado de passar por uma grande tempestade, como vimos na semana passada. E aí o texto então começa dizendo que quando eles chegaram naquela terra, então a primeira coisa que Marcos relata e registra é que foi ao encontro de Cristo, ou veio dos sepulcros, no versículo de número 2, um homem possuído de espírito demoníaco, ou como diz aqui a versão, espírito imundo. Olha que interessante. Nós encontramos nesses 20 versículos 3 forças que vão, de uma certa maneira, mostrando a sua autoridade. Nós temos a primeira força, que é a força do diabo, que toma esse homem, no versículo de número 2 em diante. Depois nós temos a descrição da força da sociedade daquela época, a maneira como ela interagia com aquele acontecimento, ou como que ela reagiu àqueles 2 fatos, ao poder de Satanás e ao poder de Cristo. E a terceira força que nós encontramos é de fato a obra operada por Cristo naquela cidade e naquele contexto específico. E eu quero que os irmãos observem, porque do versículo 1 ao versículo 6, nós encontramos aqui um relato daquilo que Satanás estava fazendo com aqueles homens que estavam possuídos por aquelas legiões e por aqueles demônios. E por que é importante pensarmos sobre isso? Porque uma das coisas que é muito comum nos dias de hoje é que as pessoas não acreditam mais em possessão demoníaca. De uma maneira geral, eu não sei se por causa daquilo que a gente vê muito na Universal, eu não sei se por causa do contexto que nós vivemos, dessa questão está tão marcada por tantas falcatruas. De uma maneira geral, as pessoas não acreditam que o diabo é capaz de tomar o corpo de alguém. Até semana passada o Daniel estava me perguntando sobre isso, porque a impressão que nós temos é que isso acontecia muito mais naquela época do que nos dias de hoje. E a verdade é que dá essa impressão mesmo. Mas eu diria que não dá para nós medirmos muito se acontecia mais naquela época ou agora, porque muito do que acontece hoje em termos de possessão demoníaca não é visto como possessão demoníaca, mas é visto como uma enfermidade da mente, ou seja, a pessoa está louca. E também tem muitas pessoas que não estão sã da mente, que acaba sendo interpretado como possessão demoníaca. Mas nesse exemplo era uma possessão de fato. Diz o texto que aquele homem estava possuído de um espírito imundo. O versículo de número 3 diz que ele vivia nos sepulcros e absolutamente nada poderia prender aquele homem. E a gente, ao pensar na história desse homem, nós começamos então a imaginar que ele não tinha uma vida, ele não tinha uma história, ele não tinha uma esperança, ele não tinha absolutamente nada, porque tudo o que ele tinha estava literalmente subjugado no poder de Satanás. E diz o versículo 3, como já mencionamos, que nada podia contê-lo, porque a sua força era desproporcional para a força de um homem. E o versículo de número 5 diz que ele andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. É possível nós imaginarmos
como era a vida desse homem. Andava pelado pela rua, nu, sem roupa, andava ferindo-se. Ninguém daquela sociedade conseguia prendê-lo, porque a sua força era uma força descomunal, desproporcional. E o versículo 5 adianta a informação, ou diz ainda que além disso, ele ficava andando entre os sepulcros e ferindo-se com pedras. É interessante porque tudo que nós encontramos nesse homem é precisamente aquilo que Cristo faz em todas as vidas que Ele domina. Pode ser que as pessoas não estejam no meio de um cemitério se ferindo, mas a grande verdade é que quando Satanás ele inicia uma obra na vida de uma pessoa, o grande projeto dele é subjugar no mesmo sentido que ele subjugou esse homem. Esse texto ele é um estímulo para que nós não brinquemos com as forças do mal. Esse texto é uma indicação de que se nós brincarmos com as forças do diabo, ele não hesitará em fazer com qualquer pessoa a mesma coisa que ele estava fazendo com esse homem, ou com esses homens, porque na verdade nós encontramos aqui dois exemplos dessa possessão que de fato estava subjugando aquelas vidas, fazendo com que aquelas pessoas não tivessem absolutamente esperança nenhuma. Mas eu quero chamar a sua atenção ainda para o versículo 3 e para o versículo 4, que é a maneira como a sociedade naquela época lidava com um problema de natureza espiritual. E aqui eu quero fazer uma pergunta para os irmãos: como que a nossa sociedade ela lida com problemas de natureza espiritual? O nosso mundo, como que eles lidam? Com certo desprezo, com certo desdém. Certo. Primeira coisa é o desprezo, porque realmente não tem uma empatia, e então de fato há um desprezo. E o que mais? Como que a sociedade lida? Por exemplo, quando nós falamos de questões espirituais fora da igreja, como isso é interpretado? Uma incredulidade, como uma mentira, enganação. Loucura, incredulidade, como uma indiferença, isso. É assim, que a gente vê muito no caso, tipo assim, seria uma loucura. O pessoal acha que nós sacrificamos a nossa vida nisso. Isso. Outro dia eu falo, eu vou na igreja hoje à noite, né? Vou no domingo na igreja, aí vou no sábado na igreja, vou domingo à noite na igreja, né? Isso. Então para eles fazer isso, ele tá louco, né? Não faz sentido. Não faz sentido para eles, né? Isso. Ainda mais quando você fala do dízimo, então, aí acabou, né? Aí é a morte. Aí é morte para eles, né? Aí além de ser tapado, você... exatamente. A sociedade, ela, na verdade, essencialmente falando, ela age com total indiferença a qualquer assunto de natureza espiritual. Por exemplo, você não encontra dentro dos estudos acadêmicos nenhuma vertente que aborde, por exemplo, a questão do homem ter uma alma. Porque toda a sociedade ela constrói o seu pensamento numa questão humanista, numa questão materialista. Por isso que há tanta ênfase na questão do consumo, na questão de saciar os desejos, porque a sociedade não percebe que o ser humano é um ser espiritual e, consequentemente, a sua alma é eterna. Naquela época, como que a sociedade lidava com esses casos? A gente viu que como eles não poderiam resolver o problema dessas pessoas, então eles tentavam prendê-las, eles tentavam vigiá-las, mas tudo isso era de uma certa maneira inútil, e todas as iniciativas de avançar essas pessoas fracassavam, e a sociedade até hoje ela continua sendo ineficiente ao lidar com as questões espirituais causadas por Satanás e pelo diabo. Então veja que eu quero que nós percebamos que o fato da sociedade rejeitar ou desprezar a ideia de que existe o diabo, por exemplo, isso não é um desfavor para o diabo, mas na verdade isso é o grande objetivo do diabo. À medida que o mundo ele segue, e à medida que essas questões sobrenaturais, espirituais e eternas, elas vão sendo desprezadas,
Na verdade, o diabo está cumprindo o seu grande propósito, que é de criar uma mentalidade cada vez mais resistente de indiferença em relação às coisas espirituais. Mas é nesse cenário que aparece a terceira e mais poderosa de todas as forças, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se os irmãos observarem o versículo 7 até o versículo de número 10, primeiramente, nós encontramos aqui alguns exemplos do que Cristo fez naquela circunstância. Então o versículo 7 diz assim: exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, ou Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então Jesus, ele poderia agir com indiferença, ele poderia fazer a mesma coisa que a sociedade, mas a verdade é que ele vai ao encontro daquelas pessoas, derramando a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. Não nos esqueçamos que Jesus tinha acabado de passar por uma grande tempestade. Naturalmente ele era o Filho de Deus, isso não o afetou, mas isso deve ter trazido cansaço para Cristo. Mas quando ele sai daquele barco, quando ele passa por aquela tempestade, ele vai ao encontro daquele homem, demonstrando a sua graça e o seu amor. Há quem diga que, na verdade, quem enviou a tempestade sobre o barco foi o próprio diabo. De uma certa maneira faz até sentido. O diabo prevendo a chegada de Cristo naquela cidade, então ele manda aquela tempestade para, de uma certa maneira, tentar eliminar a vida de Cristo, mas isso não são afirmações, na verdade são conjecturas. Mas o fato é que quando Cristo então ele sai daquele barco, a primeira coisa que ele diz para aquele homem, no versículo de número 8, alguém leia por favor o verso de número 8, quem achou pode ler. Porque Jesus lhe disser: espírito imundo, sai desse homem. Isso. Então Jesus ele usa toda a sua autoridade, todo o seu poder, toda a sua autonomia como Filho de Deus, e ele então imediatamente manda que aquelas forças do mal se vão. E é isso que ele faz também na nossa vida quando nós cremos nele. Ele literalmente ordena que as forças do mal se vão e elas não têm como resistir à autoridade de Cristo. Um exemplo disso é a maneira respeitosa e até de adoração que os demônios eles enfrentavam a Cristo. No versículo 5 que nós lemos anteriormente, diz aliás, não é o versículo 5 não, é o 6, né? O final do versículo 6 diz que quando aquele homem possuído pelo demônio viu a Cristo, ele correu e o adorou. No versículo 7 ele chama Cristo de Filho do Deus Altíssimo, e ele faz uma oração para Cristo. O que ele pede na sua oração? Que não me atormente. Não sei se podemos chamar isso de uma oração, mas ele faz um pedido, e tudo isso para mostrar o poder de Cristo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque lá em Marcos, no capítulo 1, no versículo 25, quando Jesus está expulsando o primeiro exemplo de demônio expulso por Cristo desse evangelho, ele diz assim: cala-te e sai desse homem. No capítulo 4, no versículo 39, que foi o texto que nós estudamos na semana passada, ele usa a mesma palavra de autoridade para acalmar o mar: acalma-te e emudece. Tudo para dizer que ele usa a mesma palavra, com a mesma autoridade, e ela reproduz o mesmo poder para aquele que recebe a sua ordenação ou a sua ordem. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 9, porque diz que esse homem ele era possuído por uma legião de demônios. Eu não sei se os irmãos param para pensar sobre isso, mas é sempre muito difícil nós pensarmos como que é uma possessão demoníaca de fato. Eu não sei se alguém aqui já teve uma experiência desse tipo, mas quando nós estávamos no seminário e alguns irmãos, 2 seminaristas na verdade, foram fazer um trabalho de férias numa determinada igreja nossa mesmo,
Então, eles, relatando aquilo que aconteceu naquela ocasião, eles disseram que uma das coisas que mais marcavam, que mais marcou naquele acontecimento, primeiro é a força desproporcional, porque no caso era uma moça, e essa moça ela não conseguia ser contida por homens grandes e fortes, inclusive eram pessoas que trabalhavam na roça mesmo, tinham muita dificuldade de segurar. Uma das coisas que eles disseram também, que foi muito marcante para eles, era a maneira como o demônio naquela ocasião tratava com desdém, porque quando eles começaram a cantar o hino, e como eles não tinham hinários para cantar o hino e eventualmente cometia ali algum erro nas estrofes, então eles tinham que ouvir grandes gargalhadas de deboche. E uma das coisas que eles diziam também, porque os dois que passaram por isso em situações diferentes, é que é uma coisa profundamente intimidadora para quem está diante daquele fato. Mas veja que não é o que acontece com Cristo. Quando ele está diante daquele homem possuído por uma legião, e uma legião romana tinha 6.000 soldados, não sei se podemos afirmar que havia 6.000 espíritos naquele homem, mas era certamente uma força demoníaca poderosa. Não há resistência, não há diálogo, não há conversa. Cristo simplesmente, pela sua autoridade, ele determina, e Satanás, como derrotado que era e que é, ele ouve a voz de Cristo e retrocede no seu poder e abandona aquele homem. E aí, quando nós observamos do versículo 10 em diante, aquele homem que foi liberto pelo poder de Cristo, ele faz um pedido. Que pedido seria esse? Para acompanhar a Jesus. Isso. E o que Cristo diz para ele? Fique e pregue o evangelho aqui. Exatamente. E aí nós aprendemos que para ser um servo de Cristo, a gente não precisa necessariamente ser um pastor, ser um missionário, no sentido técnico da palavra. Nós temos que simplesmente anunciar o evangelho onde nós estamos, simplesmente assim. Não é nosso trabalho convencer, não é nosso trabalho mudar a mente das pessoas, não é nosso trabalho brigar com as pessoas, não é nosso trabalho forçar as pessoas. Simplesmente a mesma coisa que aquele homem fez é o que nós devemos fazer: anunciar o evangelho onde nós estamos. E eu quero, na última parte dessa breve reflexão, que os irmãos considerem do versículo 15 até o versículo 20, porque quando aqueles demônios eles saem do corpo daquele homem, eles pedem a autorização de Cristo para entrar numa manada de porcos. E até uma coisa bastante sugestiva, né? Porque o porco era um animal imundo, Satanás também é um espírito imundo, então duas imundícies certamente combinariam muito bem. Quando os demônios entram naquela manada, elas então caem no precipício, morrem afogados. Mas quando os donos dos porcos chegam até aquele lugar e vem aquele homem que até então era possuído pelo demônio, agora liberto, eles sentem alegria. O que eles sentem? Raiva. E o que eles pedem para Cristo? E vai embora. Exatamente. E eu acho isso impressionante. Eles estavam diante do Senhor da vida, que havia liberto um homem de uma legião de demônios, que havia operado coisas tão maravilhosas, tão poderosas e tão grandiosas, mas ao estarem diante do Senhor da vida, eles simplesmente desejam que ele se retire, porque eles não passavam de comerciantes baratos que estavam mais preocupados com os porcos do que com a vida daquele homem. Isso também é bastante sugestivo nos dias de hoje, porque o que nós encontramos no nosso mundo é uma porção de pessoas que estão mais preocupadas com as imundícias desse mundo, com os porcos, do que propriamente com o Senhor da vida. Que Deus assim nos abençoe, no seu imenso amor, na sua imensa graça, na sua imensa misericórdia, que Ele abra os nossos olhos para que nós vejamos cada vez mais a beleza daquele que é o Senhor da vida, que Ele nos conceda a graça também
de amá-lo com toda a nossa força, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, e que Ele nos dê a graça de reconhecermos de que um dia nós estávamos sob os efeitos e o domínio de Satanás e seus demônios, e se ele não tivesse intervindo na nossa história, nós estaríamos tão perdidos quanto aquele homem naquele contexto. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Edgar. Eu vi uma pregação de um pastor falando que o próprio pedido do diabo, do ponto de vista dele, né? Isso. De ir aos porcos já era para dificultar o trabalho de Cristo, porque saberia que as pessoas materialistas como são não iriam querer alguém que pudesse trazer mais prejuízos para a sociedade deles. Exatamente. Como aconteceu com Paulo lá em Atos, lá no templo de Diana, Isso. com outros discípulos, com aqueles que a pessoa tinha uma pessoa que era adivinho lá e os discípulos tiraram a fonte de renda deles. Então eles falam isso aí. O pregador fala isso. Dentro dessa colocação do Weber, é uma coisa interessante que todo hipócrita, em toda época, ele sempre tenta mascarar o seu amor ao dinheiro usando argumentos falsos, no caso. Então, pegando esse exemplo aí do Weber, quando Paulo expulsou aquele demônio daquela mulher, eles não estavam acusando Paulo porque Paulo estava pervertendo a cidade, mas porque eles perderam a fonte de lucro. Quando Jesus permitiu que esses demônios ocupassem aqueles porcos, o que ele estava querendo mostrar também é assim: olha, para esses homens os porcos valem mais do que uma vida, do que qualquer pessoa. E trazendo isso para a nossa realidade, para o nosso contexto, embora as pessoas elas tenham um discurso de que estão preocupadas, mas tudo isso revela uma única coisa: se o dinheiro é um Deus, então certamente esse coração ele não terá espaço para Cristo. Que Deus assim nos abençoe, que Ele revele todos os ídolos do nosso coração, nos perdoe por todas as vezes que somos tentados a adorar qualquer outra coisa que não seja Cristo. Pode falar, Abner. Não é que foi nos nossos dias hoje, né? O que as igrejas não pregam aí, né? Isso. A própria igreja católica, que o delas é o ídolo, né? Se acabar os devotos de compra, ela fecha. Exatamente. Né? Porque é caríssimo, né? Para comprar, para pagar promessa. Sim. Né? Então, o comércio deles é caríssimo, né? Isso. Né? E essas igrejas também, né, que pregam isso, né? Isso. Porque se você pregar que isso tudo é mentira, que não é desse jeito, que recebe a bênção de Deus, o que vai acontecer? Eles vão se revoltar, se Cristo viesse hoje aqui e pregasse isso, né? Que não é o dinheiro que vai comprar entrar no céu, não é o dinheiro que vai comprar chave, madeira, nada. Eles se revoltariam. O que eles vão dizer para Cristo? Vai embora daqui. Exatamente. Dizendo a mesma coisa, né? Agora, por exemplo, vai embora daqui, né? Que os homens disse lá, né? É o que eles iam dizer hoje para Cristo, né? Exatamente. Vai embora que você não é daqui, né? Exatamente. E isso tudo é muito sugestivo, porque todo esse cenário ele revela exatamente o que acontece no mundo hoje. Acontece hoje. Pessoas que amam mais os porcos do que o que liberta, pessoas que estão mais sob o domínio do diabo do que sob o domínio de Deus, pessoas que não conseguem ver a grandeza da libertação espiritual. Por quê? Porque eles não acreditam e eles não percebem. Mas a grande verdade é que esse texto, como todos os outros do Evangelho de Marcos, eles vão nos fazer contemplar a beleza do Filho de Deus como servo que tem autoridade. Que Deus assim nos abençoe e que Ele nos enriqueça na sua graça. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então nós vamos passar para o nosso momento de oração. Nós vamos agradecer a Deus pela vida do Jefferson, da Maitana.